Muito obrigado, Simone, aqui pela sua disponibilidade, conversar um pouco com a gente. Uma ótima tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Samuel. Eu que agradeço, na verdade, o convite, né? É uma honra poder falar sobre a Estrada de Ferro, que inclusive o objeto, né, de pesquisa do meu mestrado e atualmente hoje no doutorado. Então é uma honra poder falar sobre a Estrada de Ferro Goiás. Como que a gente pode pensar nessa importância histórica, inicialmente, né, da ferrovia aqui para nós goianienses? Bom, a ferrovia ela é um símbolo, né? Ela é um marco na história não só de Goiás, mas também de Goiânia, né? Ela vem não só, eu digo até no texto, né, da minha dissertação, que ela não é só os trilhos que chegam na cidade, né? Ela é um símbolo também de modernidade, um símbolo de progresso. A ferrovia ela vem com um discurso muito atrelado à retirada do estado do isolamento geográfico, e isso acaba sendo um marco muito importante, né? Porque acaba sendo a primeira, eu vou dizer, uma das primeiras conexões de transporte, né, federal, com outros estados, né? A gente E aqui em Goiânia, a gente percebe a ferrovia, ou pelo menos o que restou dela hoje, na parte mais ao norte, mais ao leste da cidade, e ali havia uma expectativa de que pudesse seguir para o oeste, né? Assim não foi. Vamos retomar um pouquinho, né? O próprio desenho do Atílio, quando ele desenha a cidade de Goiânia, ele não indica propriamente onde é que a ferrovia vai passar. Eu digo com uma localização, né, precisa, mas ele já fala a região. Isso em função do próprio planejamento da cidade, né, que era muito zoneado. Então, a região norte, que seria aquela região mais voltada ali para a indústria e etc., seria onde a ferrovia iria passar. Então, o Atila ele já indica que a ferrovia vai passar naquele trecho, né? E aí depois, anos depois, esse desenho se consolida, né? Anos assim não, né? Dá mais ou menos o quê? Uns 12, 13 anos. Ela chega aqui em 1950, por aí, que a outra, a estação, essa estação principal na Praça do Trabalhador mesmo, a gente tem uma divergência de datas, né? A gente Muitas. não... Muitas, é. E aí, quando ela chega, ela já tem um trajeto preciso por onde ela vai passar, né? Então, passa ali na região norte e conecta com Campinas. A intenção, e aí quando você fala que houve a mudança, essa mudança do trajeto, ela já acontece em 1934, a mudança do trajeto da Estrada de Ferro, que antes ia para a cidade de Goiás, que era a atual capital, né, do estado de Goiás, e aí no Plano Nacional de Viação, em 1934, com a construção de Goiânia, ocorre então essa mudança. Não, é preciso que essa ferrovia passe na capital do estado, que agora era Goiânia, né? Então já tinha essa discussão da nova capital, e aí você tem essa mudança no trajeto, né? A intenção era continuar, mas aí com a mudança na década de 60 ali, com a criação da Refasa, a Rede Ferroviária Federal, a gente tem uma política de erradicação de ramais antieconômicos. E aí eu acho que o que a gente não leva em E muito consideração, a gente contestável também, né? Diga-se de passagem. muito, muito, porque se a gente levar em consideração que o trecho ferroviário em Goiânia, ele tinha não só uma relação econômica, mas uma importância social muito grande, né? A gente ouve histórias de muitos moradores, muitas pessoas que faziam esse trajeto de trem, né? Iam para as cidades de Pires do Rio, iam para Ipameri de trem. Então tinha uma importância social muito grande, né? A gente tinha um volume de passageiros muito grande em Goiás e que só vinha crescendo. E aí, quando a gente vem com essa erradicação do ramal antieconômico, a linha da Estrada de Ferro acaba entrando nesse patamar, né? Porque ela passava por um déficit muito grande ao longo dos anos, e claro, né? A gente tem que entender que ela está passando por um processo de instalação da via. Então, é um custo muito alto, né? E é isso depois que acaba sendo minimizado ao longo dos anos, mas a gente não chega nesse ponto, sabe? E aí a linha acaba sendo desativada, né? Ela começa a passar por esse processo de obsolescência, vai perdendo sua importância e assim por diante, né? Mas nesse aspecto aí, da importância, dessa importância social, a ferrovia ou a chegada dela tem contribuições para o desenvolvimento da cidade de Goiânia? Nesse ponto tem sim. Primeiro eu digo que a importância é gigantesca, no sentido de que, apesar de que eu acho que a gente tem um pequeno problema, a gente apagou grande parte da memória ferroviária que a gente teve
dentro de Goiânia, né? Nós tivemos um complexo gigantesco ferroviário naquela região onde tem a estação. Então, além da estação, que eu acho que foi o único ícone que restou daquele complexo, nós tínhamos uma série de casas, nós tínhamos o colégio, né? O colégio de onde os filhos dos ferroviários, das esposas também, tínhamos uma série de casas dos ferroviários, os galpões, entre outras edificações, que eram assim, praticamente ocupava toda aquela região ali, né? Da 44, hoje da rodoviária e assim por diante, né? Então, o que que a gente tinha? A gente tinha um número muito grande de pessoas, né, que trabalhavam na linha, e a linha, eu não sei se você chegou a ter contato, Samuel, com a Estrada de Ferro produzia um jornalzinho, que era um jornal da Estrada de Ferro Goiás. Era fantástico. E aí ele falava das ações sociais que eles faziam. Então tinha o Dia das Crianças, o Dia das Mães, Natal. Então era um evento que era um marco na cidade, sabe? Você tinha uma série de ações que a própria ferrovia fazia na cidade. A gente tem pouquíssimos registros sobre esses fatos que aconteceram, sabe? Até clube de futebol do Ferroviário A- nós tivemos Até o também. clube de futebol, exatamente. Me esqueci dele, é uma boa lembrança. Bom, mas se a gente teve essa importância significativa para a cidade de Goiânia, uma contribuição da ferrovia para o desenvolvimento da nossa cidade, e aí, como essa erradicação acabou contribuindo para um processo de distanciamento e, em algumas áreas, até mesmo de favelização? Primeiro porque a gente acabou. Eu acho que tem duas linhas aí de raciocínio que a gente pode adotar, né? A primeira foi que a gente acabou apagando mesmo da nossa paisagem ali da cidade todo esse complexo ferroviário, né? O que restou foi a linha, então esse marco da linha, né? Da linha férrea mesmo, e as estações, as duas estações que foram a estação de Campinas e a estação central, né? A gente tem algumas poucas casas ainda que restaram, né, no entorno, mas que poucas pessoas não criaram relação, não conseguem identificar com essas edificações. E Estão aí eu acho que descaracterizadas, né, do ponto de vista arquitetônico mesmo, não é? completamente perderam toda os elementos de identificação, né, que a gente pode dizer do conjunto arquitetônico ferroviário. E aí outro ponto que eu falo que é importante é que o processo de desativação ele não foi também um processo muito, como é que eu posso dizer assim, ele foi uma ruptura muito grande para grande parte dos ferroviários que trabalharam. Uma ruptura, não, uma violência muito grande, né? Até no meu trabalho eu falo que houve um processo de despejo, de destruição das casas de um dia para o outro. Então, aquele complexo que tinha ferroviário, na década de 80, quando ele, né, finda que a chegada dos trens e vai só até Senador Canedo, esse complexo todo ele literalmente passa um trator em cima. Então, a destruição disso acaba apagando da nossa memória, né, a partir desse período, todo esse complexo que existia. E aí, nas minhas entrevistas, eu fiz algumas entrevistas durante o trabalho, é doloroso, né? Essas pessoas, quando elas vão retratar esse processo, é um processo muito doloroso para eles. Então, acaba que não é uma memória que você quer resgatar, né? E aí isso acaba meio que se perdendo na história mesmo, né? E aí Goiânia acaba perdendo tanto esse complexo como as próprias pessoas que hoje não resgatam essa história, né? Eu digo pessoas no sentido dos ferroviários, né? Esse marco foi um processo doloroso para eles e resgatar isso acaba sendo muito penoso, sabe? Mas a gente pode pensar, mesmo com essa distância, em alguma possibilidade de reconexão, visto até que volta e meia há projetos, ainda que eu sinceramente penso que são mais utópicos do que realistas, de trens de passageiros, por exemplo, aqui que possam dar uma vida nova para essa ferrovia? Aí eu acho que esse é o anseio de todos, né? Pelo menos nós que gostamos muito da ferrovia, né? Que a gente acaba tendo uma proximidade muito grande em função do estudo, a gente acaba querendo resgatar esse trem, né? Que da estrada de ferro, né? Em como ele
circulava no estado, né? Mas eu também entendo que é um pouco utópico hoje, na conjuntura que a gente tem hoje, né? E dentro de uma conjuntura nacional, né? Dentro da conjuntura nacional, as linhas férreas elas não têm mais tanto foco de passageiros, né? Então ele seria muito mais um trem quase que turístico, como aqueles presentes em Minas, no Sul, interior de São Paulo, né? Ou porque a gente acabou perdendo essa ideia do trem que seria urbano, né? O que aconteceu no Rio e São Paulo. Então, muitas linhas foram preservadas com esse caráter, mas num outro tempo, né? A gente acabou desconectando, né? Essa possibilidade, né? Quando a gente tira os trilhos da capital como um todo. E hoje a linha, não sei se você já chegou a dar uma olhada, a linha da antiga Estrada de Ferro, ela praticamente não existe mais, né? O que a gente tem foi uma construção de uma linha paralela através da FCA, né, que foi a concessionária, que é exclusivamente para transporte de carga, né? Então, resgatar isso, eu acho que seria quase um sonho mesmo, assim. Teria que ser uma força muito política para conseguir resgatar isso da nossa memória, para ter em função de transporte de passageiros, mas eu não vejo como uma realidade possível hoje, né? Dentro desse cenário. Primeiro, o cenário nacional, que o país hoje ele tem ferrovia só para transporte de commodities, né? Então estou dizendo assim, em sua maioria, né? Em sua maioria as linhas são feitas para transporte de commodities, a E gente para tem grandes poucas linhas. volumes, né, o que mostra também um processo de exclusão, até mesmo dentro do transporte. Exatamente. E assim, nós temos duas grandes linhas que passaram em Goiás, que são importantes, a Ferrovia Norte-Sul e nós vamos ter a FICO, né, que é a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, né? Então, essas vão passar no estado de Goiás, mas, de novo, só tem caráter de transporte de carga. Eu acho que talvez seja um sonho muito futuro da gente ter um transporte ferroviário de passageiros, né? Mas que resolveria grande parte dos nossos problemas, né? Pensa nesse trecho Brasília, Goiânia, Anápolis, Minas. Eu acho que seria uma solução mais do que importante para as regiões de conexão de regiões metropolitanas, de conexão de região de estado, e também acabaria minimizando, né, esse transporte rodoviário, né, que é tão intenso no país. Mas seria, não sei, um sonho, talvez, sabe? Simone, para fechar a nossa conversa, eu queria retomar um ponto que você já destacou um pouco aqui para gente, mas que eu entendo que após a reforma ganhou uma cara nova e, felizmente, apesar de eu ver já que precisa já uma manutenção constante, o nosso prédio ali da estação central, da estação ferroviária na Praça do Trabalhador. Houve uma apropriação, o poder público tem utilizado ali, entendo que de diferentes formas, são várias secretarias, a Secretaria de Cultura, a Secretaria da Área de Turismo, com o Centro de Atendimento ao Turista, e também o Atende Fácil. Então, nós temos três áreas, porque antigamente era uma área ligada mais à cultura, e aí passava, cortava um orçamento, aquele prédio ficava abandonado. Agora, pelo menos, a Uhum. gente percebe que há uma utilização daquele espaço. Baseado nisso, qual a importância e, a partir dele, dá para a gente pelo menos preservar o imaginário ferroviário aqui na cidade de Goiânia? Eu vejo assim, é uma luta constante, né? O poder público tentar se apropriar daquele espaço, né? Eu acho que é uma tentativa de resgatar esse imaginário ferroviário. Entretanto, enquanto edifício, né, esse isolamento que ele acabou, que foi o resultado, né, de todo aquele complexo que acabou sendo demolido ao longo aí da história, ele cria, na verdade, ele eliminou aquela paisagem ferroviária, né? Então é difícil a gente reconstruir esse imaginário, e aí eu acho que essas conexões, né, ficam um pouco frágeis, né? Existe essa tentativa constante de reutilizar aquele espaço, mas eu acho que ainda a gente falha muito na tentativa de criar esse imaginário ferroviário. E ainda tem uma outra relação espacial, né? Eu acho que muitas pessoas que já chegaram aí na estação ferroviária, na central, sabem que o acesso a ela não é muito fácil, né?
Então, você tem uma avenidas grandes que cortam ela, você tem uma série de edifícios ali também que acabam, a chegada desses edifícios são de carros, então o acesso a ele não é Atualmente, facilitado. obras intermináveis também, não é? Exatamente. E aí, o que que acontece? Tem um distanciamento muito grande, né, das pessoas. Simone, muito obrigado pela entrevista nesta tarde aqui do aniversário de Goiânia. Muito bacana essa reflexão, né, que nós fizemos aqui. Obrigada, Samuel. Eu que agradeço. Na verdade, falar sobre a ferrovia é sempre muito bom, né? É um assunto, a gente acaba se empolgando, vai falando, e tem muita história ainda por ser revelada, eu falo, sabe? Tem muita coisa ainda que a gente ainda não sabe sobre a ferrovia. Muito obrigada pela oportunidade.